Seja muito bem-vindo ao canal Papel de Valor. E no vídeo de hoje, como você já viu no título, a gente vai falar sobre Klabin. Klabin, que é uma das queridinhas aí da bolsa, é uma empresa de commodities, né, voltada para celulose. Tem muita gente que fala de Klabin, inclusive o Luiz Barsi, que é um dos grandes investidores aí, pessoa física da bolsa, já falou abertamente, né, que tem uma posição em Klabin. Hoje a gente vai abrir o relatório aqui, falar sobre ela, preço, teto, é hora de comprar, não é hora de esperar. Vamos entender qual que é o momento da empresa. E já indo direto aqui para o relatório de Klabin, né, esse que é o relatório do terceiro trimestre de 2025, olhando para a receita líquida da empresa, né? E esse é um diferencial da Klabin, porque ela tem uma versatilidade muito grande ali dos produtos que ela pode fabricar. A gente vê que é uma receita bem distribuída realmente, né? Então, 16% da receita fibra curta, 11% fibra longa, 23% cartões, craftline 12%, embalagens aqui, papel ondulado 31% e 7% em sacos industriais. Então, quando a gente olha o todo, né, foi uma receita aí de 5,2 bi que a empresa teve, a gente percebe que não é nada muito concentrado, né? Fica basicamente quase meio a meio ali, dividido entre embalagem, celulose e papéis. Isso é muito bom do ponto de vista principalmente do investidor, porque se eu tiver algum problema em algum desses itens, seja por preço de venda, algo nesse sentido, e a gente vai tratar desse ponto mais à frente até, a empresa tem para onde manobrar para conseguir manter aí uma estabilidade de resultados. Então, olhando também o volume de vendas, né, a gente vê que teve um crescimento bem expressivo aí do volume de vendas da Klabin, aqui falando de toneladas, né, então 7% do crescimento anual composto de 2019 a 2025, esse CAGR que a gente está olhando aqui, né, seria basicamente a média de crescimento no ano. É como se a gente estivesse dizendo que desde 2019 até esse ano de 2025 que está finalizando agora, a cada ano a Klabin cresceu em média 7% no seu volume de vendas em toneladas. É claro que esse valor não é linear, né? Não vai ser 7, pode ser 8, 5, depois 2, depois sobe mais, mas na média ficou em 7%. A questão do faturamento também cresceu 18%, ou seja, a empresa está conseguindo vender mais e está conseguindo colocar mais preço, né? Porque se a gente olha o volume de vendas, ele cresceu menos que o faturamento, ou seja, eu tenho um produto de valor mais agregado sendo vendido também. E aqui, nessa parte do relatório que começa a ficar interessante, né? Veja bem, aqui é um comparativo do terceiro tri de 24, então isso aqui é um ano atrás comparado com agora. O volume de vendas cresceu 14%, e olha que interessante, gente, essa parte em roxo aqui é o mercado interno, ou seja, Brasil. Perfeito? A parte em branco é mercado externo, ou seja, uma receita é como se a empresa tivesse uma proteção cambial também, como se ela tivesse um hedge natural dela mesma, né? Porque ela está exportando, ela está vendendo para fora, então ela tem uma receita dolarizada nesse caso. A receita líquida também aumentou consideravelmente, 9%. Então eu estou crescendo o volume de vendas, de faturamento e estou crescendo a minha receita líquida também. Quando a gente olha para o EBITDA a gente pode interpretar como um resultado operacional, né? Ele não vai contar aí algum evento específico para facilitar o entendimento do EBITDA. A gente pode pensar que é o resultado da empresa operacionalmente falando, ou seja, fazendo o que ela faz, fazendo o que ela vende, né? Aquele processo que é como a empresa ganha dinheiro. Não vai contar aqui uma venda de uma máquina que vai somar o faturamento. Não, é só realmente a atividade da empresa. Então a gente teve um crescimento do EBITDA aí de 17% comparado ao terceiro tri de 24. E junto com esse crescimento do faturamento, muito legal que a Klabin deixou aqui no relatório pra gente uma queda de 2% do custo caixa, isso com relação ao último trimestre. Quando a gente olha com relação ao terceiro tri de 24, um ano atrás, uma queda de 8%. E o que seria esse custo caixa, né? Até aqui do lado a gente já tem essa distribuição, mas basicamente seria tudo que a empresa gasta para produzir produto, aquele produto final que ela comercializa. Então a gente tem aqui, por exemplo, a manutenção, óleo combustível, pessoal, mão de obra no caso, madeira, fretes, químicos. Então tudo que vai dentro do produto, né? Tudo os inputs que ela tem que dar ali para gerar o produto, né? Para processar e aí ter as saídas aí e gerar receita. E já com essas informações que a gente viu até aqui, a gente pode criar o seguinte cenário, né? Então a empresa ela tá aumentando o número de vendas, né? O volume está aumentando, um produto com um valor mais agregado também, que a gente pode perceber ali, né? Que o faturamento ele aumentou mais do que o volume de vendas. A minha receita líquida está aumentando, então não é um crescimento que está prejudicando a minha receita de alguma forma. E no meio disso tudo, a Klabin ainda está ganhando com eficiência operacional. Isso é bom
por vários motivos, né? Primeiro porque a margem da empresa aumenta e isso acaba refletindo em várias situações. Imagina que o preço do mercado, né? Produtos que talvez ela tenha que abaixar um pouco a margem para conseguir ter um volume de vendas, talvez algum concorrente não consiga baixar tanto quanto a empresa e ainda manter uma margem de lucro. E a Klabin em determinado momento vai conseguir fazer isso, né, numa situação aqui hipotética, porque o custo de caixa dela diminuiu, ou seja, ela está conseguindo produzir o mesmo, só que gastando menos. Logo, isso é um diferencial competitivo muito forte. Vamos pensar o seguinte, eu produzo essa caneta aqui, eu gasto R$1 para fazer essa caneta. Meu concorrente vai lá e faz a mesma caneta, com o mesmo tempo, as mesmas especificações, tudo bonitinho, e ele gasta 80 centavos. Eu tenho que precificar isso aqui em cima do R$1 que eu gasto. Ele consegue precificar mais barato e ter um lucro igual ou até maior do que eu. Logo, esse meu concorrente ele vai ter muito mais mercado, né? Ele vai ter muito mais facilidade. Além de que ele pode trabalhar com o mesmo preço ou um pouquinho mais abaixo e ter um faturamento, e além de ter um faturamento muito maior, ter um lucro muito maior, né? Porque ele acaba sendo muito mais eficiente operacionalmente falando. E aí você vai me perguntar, pô, Jonathan, mas da forma que você está falando, a Klabin é uma empresa muito boa, com certeza ela está sendo negociada aí a preços astronômicos, né? Tá muito difícil entrar na empresa, porque realmente é um cenário muito bom, né? Uma empresa que parece que não tem risco nenhum. E é aí que você se engana, jovem gafanhoto. Olha só, aqui é onde pega um pouquinho na questão da Klabin, que é a questão da dívida. A Klabin, ela é uma empresa altamente endividada, né? A gente teve o Klabin Day ali, que foi na semana passada, eu gravo esse vídeo aqui no dia 20/12. Na semana passada a gente teve o Klabin Day. Recomendo fortemente também que você assista aí, até para conhecer a gestão da empresa, né? Vai estar lá alguns investidores, né, alguns acionistas da empresa e também os executivos ali para apresentarem todo o resultado da empresa desse ano, fazer algumas pontuações, falar de projeções. Os investidores ali tiram dúvidas também, então pode ser que essa seja uma dúvida sua. E também realmente muito importante você olhar para quem no fim está administrando seu dinheiro, né? Porque se você no fim decidir comprar uma ação da Klabin, você vai conhecer quem está cuidando do seu dinheiro, quem está gerindo aí o capital que você alocou na empresa, perfeito? Então, falando dessa questão da Klabin ser altamente endividada, foi um ponto que foi mencionado até no Klabin Day ali. E realmente a dívida ela meio que está no DNA da Klabin, né? Ela sempre foi uma empresa muito alavancada. Então, quando a gente olha aqui, dívida líquida e alavancagem, né? Teve uma redução na questão da alavancagem comparado ao segundo trimestre. Aqui seria a dívida versus o EBITDA, né? Então, a gente vê que realmente é uma dívida bem alta, né? 3,3 é uma dívida de 3,3 o EBITDA em reais, né? Ou seja, 3 vezes o EBITDA, 3 anos ali, 3,3 anos para você pagar essa dívida, sendo que a dívida líquida é de 26,1 bilhões de reais, né? Então aqui a gente tem a dívida bruta menos as disponibilidades, que seria aquilo que ela tem em caixa, que ela pode liquidar para quitar essa dívida, e ficaria ainda com um saldo de 26,1 bilhões de reais. E um ponto muito importante também, que é o que muita gente fala na internet, que a Klabin é eterna promessa, é porque sempre que a Klabin vai reduzir as dívidas, ela faz um novo investimento. Contudo, como falado pelos executivos ali no Klabin Day que a gente teve, a gente agora vai passar por um momento realmente de amortização das dívidas, né? Então, reduzir a alavancagem da empresa e, em contrapartida com isso, a gente também tem um aumento da produtividade, com alguns projetos, né, que foram finalizando, foram ficando prontos. Então, a gente vai ter mais volume de vendas. Então, olhando aqui, ó, o nosso cronograma de amortização da dívida, a gente percebe, até eles deixaram aqui detalhado, 41 meses de cobertura da dívida de caixa. Então, uma dívida realmente que ela tá bem alongada, né? A gente vê aqui, ó, 2034, 2039, tem um volume grande também em 2029, uma parte aqui de 2040 a 2049 e grande parte dessa dívida em moeda estrangeira, né? Ela é uma dívida captada em dólar, aproximadamente 5,3% ao ano de juros. Então, basicamente, a gente pode dizer que a empresa está captando aí a 5,3% e fazendo investimentos aí que rentabilizam mais do que isso, né, até para compensar essa dívida, senão não faria sentido. Hoje essa dívida é uma dívida alongada, então é uma dívida de certa forma aí, controlada pela gestão. E quando a gente une todas essas peças do quebra-cabeça, né, falando da redução do nível de alavancagem, que a gente ainda vai ter um aumento de produção em 2026, o custo caixa diminuindo, a empresa se tornando mais competitiva, consequentemente eu vou ter mais lucro, né, lá no fim da linha. E quando a gente vem aqui para o investidor 10, né? Então a Klabin está aqui, Klabin 4, cotada 3,67, PL de 12,39, ou seja, pagando 12 vezes o lucro da empresa, PVP de 2,24. Esse PVP aqui também é muito polêmico, porque, segundo mesmo fala do diretor executivo da empresa, né? Só o que a empresa tem de terras compra, né?
o valor de mercado da Klabin na bolsa. Contabilmente, essas terras são consideradas com o custo de aquisição delas, no momento de aquisição, e não a valorização depois. Então, mais um ponto aí de segurança, né? Que, se a empresa talvez falhesse, só com o que ela tem de terra ela conseguiria pagar, né, o valor de compra aí de cada ação. E para finalizar o vídeo, né, se a gente fosse fazer o nosso preço teto de Klabin, foi comentado de novo no Klabin Day ali, né, que a companhia prevê aí dividendos aí na ordem dos 18 centavos por ação para o ano de 2026. Se a gente fosse considerar esses 18 centavos somente de dividendos por ação, a um yield mínimo exigido de 6% ao ano, o nosso preço teto ia ser de R$3. Eu fiz a conta aqui, né, na calculadora. 0,18 centavos dividido por 0,06, que seria o mesmo que 6%, né, 6 dividido por 100. Até o valor de R$3 a gente estaria comprando a empresa dentro do nosso preço teto, visando os 18 centavos de dividendos. Porém, isso é uma coisa que eu já tinha comigo antes e também foi falado no Klabin Day. A Klabin não é uma empresa para 2, 3 anos, gente. É uma empresa para 10, 20 anos, né? Então ela investe muito forte, tem um alto grau de endividamento e o mercado precifica, né, esse risco. Acredito que ainda não está precificando o ganho produtivo aí que a companhia vai ter para 2026, mas eu não tenho dúvida alguma que possivelmente esses dividendos vão melhorar, né? É uma empresa realmente que tem uma flexibilidade muito grande. Até o próprio Luiz Barsi falou, né? É uma renda fixa na bolsa de valores, né? Ela paga dividendos trimestrais, dilui muito bem o risco, tem uma grande gama de produtos e se mostra, né, muito consistente, né, com uma gestão aí também que sabe realmente o que está fazendo. Não é à toa que é uma dos maiores do mundo aí, uma referência, tanto em processos, o benchmark da Klabin é imenso, então não é uma recomendação de compra, mas Klabin sim é uma ótima oportunidade, né? A gente vai estar acompanhando sempre aqui no canal, que é uma empresa de certa forma perene, ela não é de nenhum dos setores best aí, né, que são muito falados, mas de certa forma, apesar de ser commodity, ela meio que se enquadra ali junto com banco, saneamento e tudo mais. Então, se você gostou do vídeo, quer que a gente traga mais vídeos analisando empresas, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber. Muito obrigado e até a próxima.